entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? Muita informação. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. Muito bem, muito bom dia. Agora são 9 horas e 47 minutos. Estamos mais uma vez no ar aí com mesa redonda. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, pelos recordes de audiência que temos batido aí nas nossas manhãs. Agradecer aos meus companheiros de bancada, ela, Patrícia Costa, ele, Rogério Carvalho, essa dupla do barulho aí que tem mudado as manhãs aí das ondas da 87,9. E hoje, como anunciado ontem, nós temos as ilustres presenças, não é? Everton Pedrosa, nosso diretor do Cefet, ele que já é sócio aqui do Mesa Redonda, porque o Everton é gente que faz. O Everton tem sempre projetos voltados não só para o Cefet, mas para toda a comunidade. Quero mais uma vez parabenizar a Everton por todos aí os seus feitos, não é? Você acaba sendo uma pessoa já querida por todos nós, pela nossa comunidade. Também ele, o grandão César Bassi, ele aí do comitê da bacia hidrográfica da Ilha Grande. Afinal de contas, quando falamos hidro, falamos de água, falamos de vida. Água é vida. E o César é esse cara comprometido, né, com esse tema que nunca esteve tão em moda, não é isso? Eu começo com o Everton. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Aécio. Bom dia, ouvintes da Rota do Sol FM. Agradeço aí o convite, né, em poder participar desse projeto, digamos assim, né, será aí no próximo dia 22 de março, né, do Dia Mundial da Água, né? E para nós, o Cefet, é um prazer enorme, né? É um tema que, de fato, trabalhamos, né, em todos os nossos cursos, a sustentabilidade ambiental, né? E se passa, claro, né, pela água, né? E, sem dúvida, o Cefet está aqui, né, na região, como o Aécio bem comentou, para dar essa contribuição realmente para a sociedade, formação técnica de qualidade, né, dos nossos alunos do curso técnico em mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia elétrica, engenharia de metalúrgica, né, elétrica e mecânica, né, essas três engenharias, e que é um curso gratuito, né, aberto a toda a comunidade. É claro que tem os seus processos, né, seletivos, né, e esses as graduações e o curso técnico e o processo seletivo que ocorre anualmente. Então é um prazer enorme estarmos aqui. César Bassi, muito bom dia. Bom dia, Aécio. É um prazer também, como nosso amigo Everton colocou aqui, né, de estar hoje discutindo esse tema nesse programa, nesse redondo. Eu hoje venho aqui representando o Comitê de Bacias, né, que é um comitê eu acho que a gente não vai esgotar hoje esse assunto aqui, né, mas pelo menos é o início, né, Aécio, que comentou. Mas é esse tema tão relevante. Dia 22 agora é o Dia Mundial da Água, é 22 de março, então a gente já preparando, embora todo dia é Dia da Água, né, mas a gente vai talvez nesse início estar conversando, sensibilizando. A gente está aqui representando, né, o comitê, e a gente não quer que as pessoas saiam daqui assim saciados, não, a gente quer que sejam sedentos, né, de conhecimento e sedentos de participar, né, e esse é o nosso objetivo aqui de entender. E é bom, a gente vai discorrer ao longo da nossa programa, nossa mesa redonda. Dá um abraço e muito obrigado aí pelo convite. Sem dúvida alguma. E, inclusive, temos também hoje aqui ele, o nosso presidente da APEPAD, da Associação de Pescadores Profissionais e Amadores do Parque Mambucaba. Ele, para mim, o Júlio Caveira, né? Para vocês, o Júlio Gonçalves, mas para mim, o Júlio Caveira, lá na época do surf, lá atrás. E o Júlio, esse cara do bem, também aqui da nossa comunidade, um cara profundo conhecedor dos nossos mares e rios. Seja bem-vindo. E ele que em breve também, viu, César e Everton,
O Júlio vai dar aí a tábua das marés, ele vai dar previsão do tempo, não é? Falar sobre pesca profissional, pesca amadora, não só no rio, mas também no mar, dando dicas aí de pesca e tal. Em breve, Júlio Gonçalves conosco aqui nas ondas da 87,9. Bom, César e Everton, nós sabemos que, inclusive eu já deixo o convite aberto a vocês. Eu sei que a agenda dos senhores é complicadíssima por conta de todas as ações que vocês desenvolvem, não são poucas, mas na medida do possível, pelo menos uma vez no mês, ou, repito, quando a agenda permitir, mas que vocês voltem para que nós possamos dar continuidade nessa pauta tão importante, que um programa só é muito pouco para falar de todas as ações, não é? Mas precisamos começar, não é? E como o César colocou, dia 22 se comemora, né, o Dia da Água. É internacional? Mundial, né? Mundial. Dia Mundial da Água no dia 22. Então, a gente vai começar hoje falando aí um pouco das ações que, em parceria com o Cefet, em parceria com a PEPAD, com a Rota do Sol, o Júlio também vai estar participando, né, com a PEPAD. E César, o que já temos aí em mente para o dia 22? Então, o dia 22, né, é comemorado mundialmente, né, pela ONU, né, como Dia Mundial da Água. E a gente está preparando aqui, né, junto com o Everton, junto com a sociedade, com a Rota do Sol, né, um período de, vamos chamar assim, de sensibilização, de conhecimento, né, da água. E principalmente da nossa região, né, da nossa bacia, né? Então a gente conversando aqui, né, nós chegamos assim, de alguma forma, um projeto que está sendo construído, mas que tem que ser envolvido a sociedade toda. Então, o Comitê de Bacias, né, a gente vai começar nesse programa assim, explicar um pouco o que é o comitê, como é que ele funciona, como é que participa, o que é isso, né? O que é um plano, né, de bacia, um plano, a gente chama de plano de recursos hídricos nessa região, né? Como a gente pode estar envolvendo, como a gente pode estar participando. Então, para o dia 22, a gente espera voltar aqui, né, talvez com alguns outros temas definidos, e também colocar uma proposta para a comunidade local, né, de que procure nesse período, no dia ou no mês, né, conhecer os recursos que nós temos, né, apreciar a beleza que temos do Rio Manucaba, que é o maior rio da nossa região, aqui da região hidrográfica, né, e assim, tentar que esse período, que esse dia seja um dia de reflexão. Muita gente pensa e acha que a água ela nasce na torneira, né? A torneira está boa e tal, também tem água e tal, mas a gente não entende como que é esse processo, como é que é esse ciclo, o que é uma água de boa qualidade, o que não é uma água de boa qualidade. A questão de drenagem é uma questão importante. Então, são diversos temas, né? Hoje a gente quer aqui estar próximo da comunidade, né? Da comunidade local. É uma obrigação do Comitê de Bacias ter essa proximidade. E foi feito, sim, só para encerrar minha fala, porque senão eu também falo muito, foi feito um plano de recursos hídricos para a nossa região, com os rios da região, com a capacidade da região, com uma expectativa de o potencial hidráulico que nós temos. Então, é um grande... Eu trouxe aqui, né, já falei com o pessoal aqui um pouco mais cedo, estou deixando esse material aqui para a Rota do Sol, para a gente poder conversar. É um objetivo nosso integrar esse material à universidade também. Estou deixando um outro material desse plano construído. Ele foi construído com a sociedade também, para o Cefet, né, chamando também as escolas, né, daqui da região. Então, uma proposta, Robson, que vai assim já de cara, que, por exemplo, os professores, né, da região, nesse mês agora, nesse tempo, vai dar aula de geografia. Vamos dar aula de geografia, vamos falar da nossa região, do nosso rio e tal. Então, é um chamado que a gente está fazendo aqui para que nesse período a gente possa, de alguma forma, unir, né, essa energia, essa sinergia em prol da água, né? Então, esse é o nosso primeiro passo aqui, junto com a sociedade, junto com vocês. Bacana. Everton Pedrosa. Então,
Só complementando o colega Bassi, né, eu acho que realmente a participação da sociedade civil, né, tanto no comitê, é extremamente importante. Eu acho que isso é algo até ser divulgado, né, para a comunidade, né, que existem cadeiras, né, da sociedade civil, né, que a importância de estarem, né, presentes nesses espaços que é para a comunidade, né. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas falando, né, coisas, mas sem conhecimento, mas às vezes não buscam o conhecimento. Eu acho que esse espaço, esse momento está sendo para isso, né, para que possamos divulgar um pouco as ações aí do Comitê de Bacias Hidrográficas, as ações do Cefet também, em conjunto com o comitê. Tínhamos também, né, vamos trabalhar para a recomposição da nossa cadeira que temos, né, das universidades. Temos aí os colegas da UF, né, que trabalham também ativamente no comitê, em projetos também importantes para a região, né, o Sato, né, que é bem atuante aí nessa área, né, e faz projetos aí interessantes, como temos professores do próprio Cefet também, que em conjunto, né, com a UF, a gente consegue desenvolver alguns projetos que envolvam, né, a água, né, e os fazeres e as ações, né, pertinentes aí ao Comitê de Bacias Hidrográficas. O bacana disso tudo é que o que eu observo nos senhores é que vocês sempre, apesar de todo o conhecimento, de toda a tecnologia envolvida na situação, mas vocês buscam lá na fonte, o primeiro, né, que é o morador ribeirinho, que é o conhecedor do rio, né, da nossa fauna, da nossa flora, e eu vejo a preocupação de vocês com isso, com o caiçara, com o mais humilde, mas que tem o conhecimento, digamos, da natureza, né, e vocês trazem isso à luz do conhecimento técnico lá na frente. É mais ou menos isso que eu estou falando? É exatamente isso, Robson. O conhecimento, se ele não for divulgado, se ele não for socializado, não vai para nada, né? Então, o conhecimento guardado lá no nosso banco de tese, não adianta. Então, ele tem que estar inserido, né, na sociedade. E todos nós temos muito a aprender e muito a ensinar. Né? Isso que eu sempre falo. O professor, né, nós somos professores também, a gente às vezes mais aprende do que ensina, né? Então ninguém é tão esperto, tão inteligente que sabe tudo e nem tão burro que não sabe nada. Né? Então a sociedade, ela tem que, principalmente nesses temas que todos nós dependemos, né? A água, se a gente for ver, assim, só um breve, né? A gente fala assim, não, a sociedade moderna não vive sem energia, né? A energia é extremamente importante. Sim. No mundo moderno não existe sem energia. Imagina a gente apagar a luz, acaba a internet, acaba a bateria, parou o mundo moderno. Mas imagine se nós não tivermos água. Aí não para o mundo moderno. A gente vai voltar a 300 anos atrás, não tinha energia. Né? Mas hoje, se acaba a água, se a gente tem, acabou o mundo. Né? Então a água, ela é tão importante, né? É porque às vezes a gente não percebe isso. Acha que, né, até o valor que a gente dá para a água, né, a nossa conta de energia a gente controla. Então, a nossa conta de água, né, aumentou um pouquinho, dá quanto tempo, sei que, depois tal. Né, a gente não tem essa. Né, então, você fala, pô, mas você está falando. E a água realmente é isso. A água é um bem, né, que é comum a todos. E não adianta falar assim, eu tenho dinheiro, eu vou gastar água, eu vou comer, eu vou desperdiçar. Não pode, nós não temos esse direito, né, porque a água é infinita. Né, o que sobra, o que gasta de ser para um, falta para o outro. Né? E quando a gente faz essa união entre os setores, né, entre a universidade, né, só assim para também pegar um gancho, né, como é que é formado esse comitê? Né, então ele é formado pelos usuários da água. Né, então os usuários, quem são os usuários? É o SAI, Águas de Paraty, SEDAI, Eletronuclear, condomínios, né, são os que usam água para sua atividade, né, de saneamento e também para sua atividade local. Então esse é um grupo que é formado. Então o comitê tem essa perna, vamos chamar assim. O outro grupo formado é o poder público. Então existe lá a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Pesca, né, Prefeitura de Angra, Prefeitura de Paraty, cada um dentro do seu universo. E a outra, então é a segunda perna do comitê. Daí a terceira perna é a sociedade civil. Que aí todos nós podemos estar, ou nós estamos num, no outro, está num desses três, entendeu? Então, que é a sociedade, que são as universidades, que são as associações, né, que são associações de moradores,
né? Todos que têm essa correlação. Então, já é um primeiro, vamos chamar, a gente que é professor, está repetindo muito, vocês me desculpem, né? Mas a primeira coisa que eu queria deixar é como é constituído esse comitê. Então, esse comitê é constituído por ele é um tripé, né? Sociedade civil, usuários e poder público. Né? Então, e isso é no Brasil todo, isso não é uma invenção, o Márcio inventou isso, não, isso é uma lei federal. Todo o Brasil trabalha na gestão de água com essa forma, com a formação dos comitês. E aí, saindo um pouco daqui, então, como é que se divide o nosso estado do Rio de Janeiro? São 9 comitês, 9 bacias hidrográficas, grandes bacias. Então, nós é a bacia hidrográfica número 1. Então, nós temos do Médio Paraíba, do Alto Paraíba, do Guandu, da região metropolitana, região dos lagos, enfim, são 9. Nós somos uma das 9 dentro do estado. Né? E aí, o que foi feito, né, assim, em termos de comitê? Em 2019, foi contratado uma empresa, um trabalho. Esse comitê ele não é um resultado de um produto acadêmico, é o resultado de uma discussão com a sociedade. Tivemos consultas, tivemos diversas avaliações, passou pela sociedade civil, passou pelos usuários, pelo poder público, e construiu um grande programa, né? A gente chama de Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica número 1, que é a nossa. Então, que envolve o conceito também, é o conceito de bacia, né? Essa nossa grande bacia. O que é a nossa bacia? Se a gente olhar aqui, Angra, ela está entre o mar e a serra, né? Então, toda a água que cai da serra para o lado de cá e que morre no mar, é formada uma grande bacia. E essa bacia é formada por pequenos rios, às vezes grandes rios. O rio Mambucaba, hoje, ele é um rio, é o maior rio dessa bacia, que vai de Paraty. Então, o que se fez, assim, só para encurtar? Fez um plano para essa bacia, então um plano focado para essa bacia. Então, esse plano, ele tem várias fases. Primeiro, uma fase de diagnóstico, como é que é essa bacia, qual o tipo de solo, quais os rios, qual é a caracterização, enfim. E isso é que a gente quer, Everton, né, levar isso para os nossos alunos, isso para os nossos filhos, isso para a sociedade, né, de uma forma, para que ela entenda. Ela não vai discutir um negócio estadual, não é aqui, é o seu rio, é o rio Mambucaba. Qual é a extensão do rio Mambucaba? Qual é a área que ele atua? Né? Qual é a característica, ele está poluído aonde, da onde? Isso tudo não é que está mastigado, isso tudo está de alguma forma revelado num plano de bacia. E depois o que a gente precisa fazer e tal? Então, como eu disse mais uma vez, a gente vai ter que voltar muito a esse tema, mas se a gente conseguir guardar que todos nós participamos, todos nós fazemos parte de uma bacia hidrográfica, tá? Essa nossa rádio, ele vai até outros, até de bacias diferentes. Se tiver alguém de Volta Redonda, não é a nossa bacia, mas é a bacia do Paraíba. E também tem um comitê, e também tem um plano, e também você pode se inserir, né, enquanto sociedade, enquanto a sua atuação, né, social, enquanto pessoa também. Você pode dar opinião, resolver, né? É assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Então, hoje, essa oportunidade de estar divulgando isso é para isso, é que as pessoas se sintam parte, né, de um plano, de um projeto que visa preservar, conservar, manter, ter esse recurso para gerações futuras, que é um grande sonho nosso aí, né, que não temos água só para a gente. Conservação está a cargo de todos, né? A conscientização, principalmente. E vocês, como professores, né, já buscam lá na essência, né, das crianças, os jovens precisam ter essa conscientização. Como eu disse, vocês têm também o apoio dos ribeirinhos, né, das pessoas, como o Júlio lida com os pescadores amadores e profissionais, pessoas até que vivem mesmo da pesca. E aí é de suma importância os estudos que vocês fazem, porque aí vocês sabem até da qualidade, né, da água, dos peixes que lá são pegos. Ô Everton, no Cefet você tem algum trabalho voltado direto para essa questão? Então, temos professores que
desenvolvem pesquisas, né, relacionadas à área ambiental como um todo, né, com tratamento de águas, tratamento de efluentes, né, existem linhas de pesquisas, né, que são desenvolvidas dentro, né, dos cursos de engenharia, né, também como que hoje nós não temos mais, mas tínhamos a pós-graduação que era Lato Sensu, né, e ela também desenvolvia, né, nesse programa, né, de pós-graduação, que nós não temos atualmente, mas em breve retomaremos, áreas, né, linhas de pesquisas voltadas para essa área, né, de desenvolvimento sustentável, né, que eu acho que isso é algo que é bem comum, né, estar presente, né, nos currículos, né, no que a gente chama dos projetos pedagógicos dos cursos, porque também existe uma diretriz nacional dos cursos de engenharia, então precisamos ter esse olhar atento a questões ambientais que perpassa também pela água, né? E sem dúvida todos esses temas eles são abordados ao longo, né, no desenvolvimento, né, dos estudantes, né? É importante falar também, Aécio, sobre realmente a importância da disseminação dessas informações, né, da atuação do Comitê de Bacias nas escolas, né, que os professores possam realmente se engajar com o assunto, como o César comentou, de trazer em suas disciplinas, né, de geografia, que tenham um olhar atento a essa realidade, porque não adianta nós passarmos o conhecimento, né, de algo que não está muito próximo do aluno vivenciar. E acho que a nossa região, né, ela é muito rica, né, em recursos hídricos, inclusive isso deve, né, e pode ser muito bem aproveitado, talvez até mesmo com uma parceria aí com os grupos aí de pescadores, né, também para que os alunos possam conhecer essa realidade, né, para que eles possam levar para os seus pais, para os seus familiares, né, essas informações estas que muitas vezes a gente não consegue passar no dia a dia, né, mas os filhos eles conseguem passar para os pais, para os avós e assim por diante. Conscientização. Uma coisa que você dá um gancho aqui para a gente poder falar também é a questão dos rios, né? A nossa sociedade, todas as cidades, elas nascem a partir dos rios, né? E a gente às vezes não pensa isso, né? Então, para ter uma sociedade, a primeira coisa que se tem, como é que se monta um povo? Pode fazer a conta. Se tiver um aí, eu digo, né, todas as cidades, como é que elas nasceram? Elas nasceram a partir de um rio, a partir da disponibilidade de água para a agricultura, para plantar ou para a sobrevivência, Então, as cidades elas nascem a partir dos rios, né? E ao tempo que a cidade, isso é um fenômeno, ao tempo que a cidade ela se movimenta, ela se transforma. Então, ao mesmo tempo que ela nasce, em função dos rios, vai passando um tempo, ela não quer ver o rio nem pintado, porque ela quer tampar o rio, ela quer canalizar o rio, ela quer... Isso, infelizmente, é um fenômeno nosso, né? Porque aí ela deixa de ver o rio, o recurso hídrico, como uma fonte que gerou até a fixação dela, né? E começa a ver, esgoto, está poluindo, vamos botar um cano aqui, vamos tampar, vamos drenar, vamos fazer canaleta, vamos fazer isso aí, né? Então, a gente às vezes é muito ingrato com a água, né? Porque ela é o início da sociedade, o início da nossa formação, e depois ela passa a ser o vilã, né? Então, existe também um dia, nós vamos passar aqui, existe um vídeo feito nos rios urbanos, né? Por exemplo, a gente está falando de Cefete. Cefete começou no Maracanã. Alguém já viu o Rio Maracanã? Está tudo tampado, está tudo, né? E ele, quando chove, ele se rebela e inunda tudo, inunda no Maracanã, não dá para ver jogo, né? Os rios, ninguém vê mais os rios, então as cidades, elas fizeram... Verdade. Os rios eram, por exemplo, o nosso rio aqui, né, o Rio Mambucaba, ele é um rio cheio de meandros, né? Meandros são aquelas assim, serpenteia para lá, para cá, para lá, para cá. É a formação, porque forma uma planície, né? Então ele vai... E o rio muda de lugar, dependendo da época, quando vocês da pesca, ele muda, né? Se você vai tudo na curva do rio, o perigo, a gente não sabe, hoje está aqui, amanhã está lá, e hoje tem um banco de areia, amanhã não tem. Ele faz isso. E a sociedade, não estou dizendo que é culpa da sociedade, não. Ela tá, as cidades, elas ocupam áreas que deveriam ser para deixar esse rio passando. E aí vem as enchentes, vem tudo, vem tudo.
Então, essa mudança, assim, o que fizeram, por exemplo, em São Paulo? Para não falar que eu estou falando mal daqui, né? Tá vendo São Paulo? Tinha o Rio, todo o Rio era todo serpenteado. Aí fizeram um canal. Né? Assim, existe um vídeo que eu acho que depois tem que transmitir, foi feito por uma escola Everton, em São Paulo, tem uns 10 anos mais ou menos, e que eles contaram a história dos rios. Então, o que fizeram? Assim, canalizar. Imagina assim, vamos canalizar esse rio. Então, aquele que era todo serpenteado como o nosso, virou um rio reto. Né? Vamos canalizar. Isso na década de 30. Né? Aí virou aqui. Aí, meu amigo, em São Paulo a gente vive hoje todo dia o que é? Hoje chove, não sei o que, aí o trânsito, não sei o que. O rio está errado? Não está. Nossa, é um fenômeno que ele acontece, lá já estava, né? Então a drenagem está tudo muito relacionado com isso. Então, agora não adianta, a gente tem que enfrentar esse problema junto. Né? Eu acho que tem que. Ainda existe salvação, vamos chamar assim, ninguém está querendo. Não é utopia? Não é utopia, ainda existe, desde que a gente, junto com a sociedade, comece esse espaço não pode ser ocupado, porque esse espaço é do Rio, não adianta. As banquetas, né? Banqueta, tem um bairro chamado Banqueta, né? Banqueta, o que é? Aquele banco que forma. Então, a banqueta, uma vez no ano, vocês me corrigem, mas assim, está quase que 11 meses não tem. Mas a banqueta era forte, porque para ela absorver toda essa água na época do verão. Então, a banqueta enche, e aí a gente constrói em cima das banquetas. Tem até um bairro chamado Banqueta. Né? Então, aí o que acontece? No dia que o rio choveu, né, tá lá nos mananciais, nas cabeceiras, aí ele vai pegar o lugar dele, e a gente tá lá, e aí dá problema e tal, e tem que correr atrás, né? Um trabalho muito, né, que a gente comentou esses dias, né, do socorro, não é isso é feito, né? E tem que ser, mas aí tem que começar a pensar, cara, será que esse pedaço aqui, vamos deixar isso para o Rio, vamos criar um parque? Né? O Parque do Ibirapuera, por exemplo, se for na referência em São Paulo, porque né, ele foi criado para fazer. Então tem uma história muito grande, que pode um programa falar um pouco sobre os rios urbanos. Seria, acho que até a Só falando em off, mas a legislação protege, porque tem uma margem para você construir. Protege. A mata ciliar, né? Protege. Isso não é cumprido, né? Mas os rios urbanos, como é que vai proteger, né? Deveria ser lá. Inclusive, tem um vídeo, né, claro que é uma montagem do rio Tietê totalmente despoluído, com vários peixes, né, de várias espécies de peixe, e a água cristalina. Então eu falei, cara, né, você viaja, quem conhece, quem já passou lá no Tietê, né, aquele mau cheiro, aquela água, o próprio Maracanã, né? E imagina que coisa linda seria, e por que não? Por que não? Por que não acontece? Isso aí a gente vê, por exemplo, tem rios na Europa e tal, que foram despoluídos, né, na França e tal, era poluído há 20 anos atrás e tal. Aí, só pegando um gancho também, que vai ser um outro que a gente vai falar. Sim. Por exemplo, como é que se faz os tratamentos, né? Você trata a vazão em tempo seco desses rios. Então, ele vai, tem uma estação grande, que é diferente um pouco dos sistemas que a gente adotou, que a gente tem do Brasil, que tem adotado. Então, isso também cabe um outro programa, né? Mas eu digo assim, vocês, só para terem ideia, tem sistemas, né, que ele é um sistema unitário, né? Ele é um sistema só, ele capta a drenagem e o esgotamento sanitário. Sabe aqueles filmes que a gente assistia, né? Aquele que mora um monstro dentro do canal, o cara entra lá dentro, nada, tem jacaré, né? Vocês já viram esses filmes assim? O monstro lá né? Não, e que o cara entra dentro de uma galeria e tal. Aquele é um sistema unitário, não é uma manilha de 100 não, tá? O sistema unitário é uma galeria que é como que toda a água de chuva e o esgotamento sanitário ele vem por ali. Então, é uma forma de você tratar o esgoto, né? Tratar esse esgotamento sanitário. Mas que ele dessa forma, ele preserva tudo isso. Então, esses rios foram despoluídos, né? Tem toda uma história, né? Uma construção, né? De engenharia para que eles possam ser feitos também. É impossível para a gente? Não, é possível, mas desde que a gente se debruce sobre esse assunto e analise qual é a formação das cidades fora e nossa cidade dentro. Só também para pegar um gancho, né? Também se você me permite, sim. Na Europa também, vários rios têm área de escape dele preservadas, elas são mantidas. Sim. Né? Outra coisa que a gente vai ter que começar a pensar, vocês já viram aqueles filmes, né? Que tem que fica aquele concreto ali, aquelas bacias, né? Aquilo quando chove, enche tudo ali, é justamente para dar uma amenizada, né? Então o
são bacias de acumulação, e depois ela vem, aquela chuva intensa, depois ele vem e drena. Né? Então, são soluções, são conceitos que a gente vai ter que começar a pensar. E a sociedade participar disso, porque não pode ter uma bacia de acumulação de morando dentro da bacia de acumulação. Né? Então, a gente vai ter que ter um pacto, ter um combinado, um acordo. Né? Exatamente. Minha Ferreira, manda aqui um bom dia a todos aí da bancada. Tá uma ligadinha conosco lá, conhece o Caveira? Minha Ferreira? Manda aí um bom dia para todos nós. Seja bem-vinda, Linha. O João Ferreira também, bom dia, pessoas de Deus. Obrigado, João, tá aí conosco. Patrícia Costa está ali ligadinha nas nossas redes sociais. Bom, é muito, como disse, é vasto demais e nós temos, se fizermos aqui uma enquete, cada um vai ter uma ideia bacana, né, para te excluir, para navegar, enfim. Mas nós precisamos startar, né? Precisamos partir desse processo. E hoje nós somos privilegiados, esse é o nome, porque temos uma mata maravilhosa, ainda muito preservada, não é? Apesar dos pesares, mas nós temos uma mata muito, aí eu falo da nossa região, ainda muito preservada, muito rica, a nossa fauna e flora. Né? Temos 2 rios que nos cercam, um mar maravilhoso, e o que vocês fazem hoje é uma grande caminhada, um projeto, digamos, visionário, porque se não nos preocuparmos agora, vamos quando? Quando chegar no nível lá do Tietê, e nós vimos vários governantes, vários projetos, várias ideias, não só do Brasil como lá de fora, de despoluição e etc. Mas a coisa não vai. O rio cada dia mais pneu, sofá velho, não é? E toda vez, e as chuvas vão estar sempre aumentando, aí a gente entra na questão do asfalto, do crescimento, impermeabilização do solo, ou seja, se a água não tem para onde ir, mas está chovendo mais, não. É que antigamente não tínhamos. Né? Aí eu cito aqui a RJ 155, que César, né, passa muito por ali, sabe que quando era paralelepípedo, nós tínhamos poucos até deslizamento, escorregamento de terra. E hoje está bem bacana, está asfaltado, caramba, mas, porém, impermeabilizou o solo. E a gente está falando de uma serra, de um acesso super importante. Então, são ideias, tecnologias que podem estar sendo inseridas, né, como eu vejo muito, analiso, estudo bastante esse tema. Por exemplo, a Serra das Araras, hoje a descida da serra, ela tem um tipo de asfalto poroso para que os pneus, ele não rode, ele tem uma adesão maior em contato com o solo, já de uma maneira, isso não só para nós, carro pequeno, mas também para os caminhões, né, para diminuir aí o número de acidentes e tal, porque o caminhão esquenta o freio, etc. Então, as ideias vão surgindo quando você puxa o tempo. E é o que está sendo feito hoje, é o que vocês estão buscando hoje, através da ciência, da tecnologia, e lá com o da ponta. Ô César, esse livrete que você trouxe já está inserido no que eu estou dizendo? Sim, então, eu trouxe aqui, até faço aluno com vocês aí, fiz até mais indicatório, vocês me permitem. Eu vou até ver aqui, obrigado. Mas eu deixei esse material que a gente chama aqui de um relatório sintético do plano, né, do plano de bacismo, né, e que ele vou deixar com vocês para a gente poder até aqui, junto com a produção do programa e tal, pensar numa forma da gente poder estar conversando, trazendo outras pessoas, trazendo, né, de repente com o tema. Então Aqui, César, me permita, por favor. A Patrícia Costa acaba de passar aqui, olha, a ONU consegue acordo para
proteção da biodiversidade marinha em águas internacionais. Olha aí. Tá? Primeiro mundo. E uma coisa que estava falando, nossa, eu vou entrar nisso aí, que a gente ainda tem uma outra característica nas nossas águas, nós temos ainda toda a parte marinha, né? A nossa bacia, né, ela tem essa parte da encosta, né, nós teríamos que ter também um plano, né, porque nossas águas desaguam todo muito próximo a essa área costeira, né? Então a gente ainda tem, além da abundância, como o Aécio falou, né, da abundância, da exuberância da nossa mata, nós temos toda uma costa costeira riquíssima também. Sim. E que interage. Os sistemas eles não são assim, aqui é água salgada, agora aqui é água doce. Não, eles se interagem. A preservação dos manguezais então, quer dizer, nós temos tanta coisa, né, para se fazer. Aécio, uma coisa que eu queria falar assim, para não vir a impressão de que nós temos a receita, é só seguir essa parece, mas não é. Não é. Tá? Isso vai ser construído com a sociedade. Aqui todos nós temos a nossa contribuição, inclusive hoje, né, cara? Fechar uma torneira, arrumar aquele vazamento que já está lá há muito tempo, né? Aquele nosso esgoto que a gente não sabe como é que está, né? Se ele está jogando no rio, jogando em natura e tal, né? Todos nós temos uma forma de participação, né? Uma forma de contribuir. E não achamos que é só o poder público que vai fazer, é só isso aqui, é só aquele outro, é só isso. Não, todos nós podemos. A primeira é conhecer, é participar, né? Estar interagindo. Né? E uma coisa que eu tenho falado, gente, assim, aproveito esse espaço, né, para dizer a vocês que às vezes a gente fica sem esperança, né, achando que não vai dar certo, isso é político daqui, é não sei o quê, aquele outro que eu não gosto de ciclano, é aquele brigou comigo e tal. Mas eu acho que sim, tem coisas que a gente tem que deixar à parte, essas divergências, e trabalhar no que nos une. Né? Eu duvido que tenha alguém que esteja nos ouvindo, né, e que esteja aqui presente, que não vai querer uma água com qualidade. Eu duvido que tenha alguém aqui em sã consciência que não vai querer que a gente minimize ou termine os problemas com enchente. Eu duvido que tenha alguém aqui que não queira um rio despoluído. Né? Então, eu acho que essas coisas que nos unem é que nós devemos nos apegar. Não pela divergência, porque no partido daquele autor, daquele não sei. Não, então, eu acho que a Rota do Sol, né, enquanto uma instituição, né, um programa de comunicação, tem que enfatizar isso. Não importa se você é tal religião, sei lá, né, você já entendeu, né? Sim. Então, eu acho que existe, tem que se apegar a isso. E eu acho que, em sã consciência, todos nós queremos uma água de qualidade, todos nós queremos morar aqui por muito tempo, queremos que os nossos filhos, nossos netos pesquem no nosso rio, né? Então, isso é que nos une. Então, quando a gente faz esse chamado, o Dia Mundial da Água, quando a gente propõe isso, não que nós tenhamos a solução, né, mas que a gente quer a participação de todos, o conhecimento e a contribuição de cada um. Né? Um pouco fazendo, um pouco indo. Todos nós temos o que fazer, e como eu já disse no início, vou repetir, desculpe ser repetitivo, mas ninguém é tão gênio que não possa aprender nada, nem tão bom que não possa ensinar. Então, a gente tem que aprender uns com os outros. Por né? isso, os senhores são professores, porque todo aquele que divide conhecimento tem essa humildade de entender que pode aprender com o outro. E todo arrogante, a gente já sabe no final. Ô Everton, para o dia 22, né, que será comemorado, já tem um projeto aí para acontecer, para saudar o Dia da Água. Hoje a gente vai falar aí de um evento que pode ser feito a posterior, é isso? Exatamente, eu acho que é importante reforçar que o dia, apesar do dia 22, né, de março ser o Dia Mundial da Água, mas claro que todo dia a gente deve realmente celebrar e deve, como o Bassi bem comentou, né, refletir sobre esse bem, né, mineral que é a água, né, que é um recurso que é finito. E as pessoas precisam ter essa consciência e perpassa justamente pelo conhecimento, né? Então, acho que já pode até anunciar, né? Justamente no dia 27 de março, a gente está propondo justamente um momento, né? Para a comunidade conhecer um pouco sobre os projetos desenvolvidos aí pelo Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Que eu acho que isso é importante e esse evento ser realizado no próprio Cefet, como nós combinamos, né? E o Cefet está aberto para toda a comunidade e claro que esse evento será
um dia, né, um marco aí para o ano de 2023, para que a gente não deixe isso passar em branco, né? A gente precisa realmente celebrar e conscientizar a comunidade, e acho que esse é o nosso papel, e essa nossa conversa está sendo muito importante, né, nesse sentido. Agora são 10 horas e 26 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Vocês ouvem Everton Pedrosa, o diretor do Cefet, e ele, César Bassi, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Ilha Grande. Né? Sugestão aqui do Valério Carvalho, podemos colocar o link do Comitê da Bahia no nosso site. Já é uma bacana. Esse jogo com o link com o banner. Isso mesmo. Já. Que aqui assim, passa cola a gente fala. Não era pra falar, não. Não, é pra falar mesmo. Não, até chegar. Inclusive, esse link, esse material que eu disponibilizei para vocês, ele está de forma íntegra no link, né? Então, as atas de reunião do comitê, vai os dias, as previsões e tal. E basicamente isso que é um material de estudo, né? E está de forma digital, ele pode e deve ser copiado, divulgado, difundido, né? Então, a gente disponibiliza aí para vocês. Eu faço aqui uma analogia da questão do finito, né, da água, como você colocou, ela não nasce ali na torneira com mágica, da onde ela vem, como ela vem e tal. Eu faço essa analogia com o cartão de crédito. Né? A mulher acha que o cartão é finito, né? Não é finito. né, mulher? Ilimitado. É ilimitado, né? Me dá o cartão, não, olha, ele tem que ser. Bom. Tem ouvinte falando lá, comentando lá na live. Fala aí, Patrícia, quem está? Aqui, ó, Ana Lúcia Cunha. As nossas fontes de água, onde a população coleta água para beber, não são feitos exames de sua qualidade. Isso, olha aí. Ana Lúcia Cunha. Ana, a gente tem que ver aqui o seguinte. Talvez não é que eu estou jogando tudo para outro programa, mas isso também é um programa, né? O que é uma água de qualidade, né? O que é uma água potável, né? O que é uma água própria para consumo, né? Então, a gente tem que assim, entender um pouco, né? Vou contar uma historiazinha aqui rapidinho, né, da questão da potabilidade da água, que eu acho muito interessante. Eu, quando aprendi isso, eu falei, pô, nossa, é muito legal, e aprendi depois de velho, tá? Então, eu estou com 57 anos hoje, então o pessoal ainda tem muito tempo para aprender, mas a gente tem que aprender assim. Então, por exemplo, a gente sempre fala muito assim, essa água é própria ou imprópria para consumo. Existem várias características. Existe a questão física, né? Uma água, ninguém bebe uma água turva, é imprópria. E uma água que tem um odor, alguma coisa, então a água ela tem que ser clara, né? Limpa, né? Tem que ter uma turbidez baixa, daí não pode ter odor, né? O que a gente aprendeu lá, inodora, né? Aquele negócio, né? Lembra de na nossa escotinha TT, que ela ensinou pra gente, né? Então, e às vezes a gente vê, então a gente vê, essa água aqui é uma água de mina, uma água, então ela não tem cheiro, não tem cor e tal, tá própria. Aí, será que tá própria? No parâmetro físico, visual, tátil, ela pode estar própria. Mas e no parâmetro bacteriológico? Será que ela carrega algum micro-organismo que possa transmitir doenças e tal? Então a propriedade da água não é só uma propriedade física, ela também é uma propriedade biológica e uma propriedade química, né? A gente que é propriedade fica falando, às vezes eu converso, desculpa assim a linguagem, mas não é, porque às vezes as pessoas me criticam, mas você fala, ninguém vai entender, mas eu acho que todo mundo vai entender isso, né? Eu assim, sim, claro. No meu imaginário eu penso assim, poxa, eu estou falando, né, características físicas, características químicas seriam o pH, né? Assim, a gente tem o pH, lembra do pH 7, né? Então 7 é neutro. Se tiver mais baixo, é ácido. Senão, ele não pode nem. Então ele fica de 6 a 9 naquela faixa. Então são características químicas, né? De potencial de eliminação. E tem as biológicas, que essa é mais complicada. Então o que se resolve? Olha que coisa legal que descobriram. Né? Eu não sei se foi um técnico, se foi um engenheiro, se foi quem foi, mas muito tempo atrás, no tempo de Pasteur ainda, lembra? Aquela coisa da penicilina, lá na década de 30, de 20, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, aí o cara descobriu o seguinte, olha só, o que transmite as doenças, né? São as bactérias, os agentes patogênicos. Patogênico é porque ele transfere uma doença. Então ele falou, pensa, olha que coisa legal, pensa assim, puxa vida,
que o ser humano tem uma bactéria que todo mundo tem, e não é uma nem duas nem três, são milhões, né? Que é o coliforme, né? Escherichia coli. Todos nós, animais de sangue quente, temos essa bactéria. Então, e nós, né, quando fazemos nossas necessidades, né, nós, milhões de bactérias que a gente vai mandando para o mundo. Então, o que descobriram? Olha que coisa inteligente. Descobriram o seguinte: essa bactéria, ela por si só, ela não transmite doença nenhuma, a não ser que você esteja, né, esteja portador de uma doença que pode ser transmitida por veiculação hídrica. Mas aí, o que eles descobriram assim? Pô, essa bactéria resiste a uma certa tem uma resistência, vamos chamar assim. E as bactérias que transmitem doença, a maioria delas, são mais frágeis do que o coliforme, da Escherichia coli. Aí descobri assim, então nós vamos fazer o seguinte: se a gente garante que uma água não tenha coliforme, a gente está garantindo, dando um tiro no coliforme, mas a gente está garantindo, pô, se eu matei a bactéria mais resistente, aqueles que estão para baixo também já morreram, né? É lógico, né? E olha que negócio inteligente. Então, o que fizeram? Como é que é a análise de patogênicos, né? A análise de agentes? Você vê a presença ou ausência de coliforme. Então, se uma água, você faz uma análise e tem a presença de coliforme, quer dizer que você vai morrer, se beber, vai ficar doente? Não. Quer dizer o seguinte, que aquela água, ela não nos dá uma garantia que aquelas bactérias, que não é o coliforme, mas que transmitem doenças, que são mais frágeis, elas podem estar ali. Então, o tratamento estatístico. Então, a presença e a ausência de coliforme caracterizam a potabilidade da água em termos biológicos. Então, olha que negócio, é muito inteligente, cobrado, né, para poder toda. E como é que você combate, você mata através da cloração? Então, o cloro é que elimina as bactérias, né? E é através da eliminação dessas bactérias, para não se encontrar a Escherichia coli, o coliforme fecal, que a gente chama, né? Então, garantiu que não tem coliforme, pode sobreviver, mas pelo menos a gente tem uma possibilidade de que. Então, quando fala de qualidade de água e tal, aí às vezes acontecem umas coisas esdrúxulas, né? Às vezes a gente tem toda uma água para ser. Percentual aceitável, não, de colimetria presença ou ausência? Zero. É zero. Se tiver, você tem que repetir e melhorar a coloração. O que existe na água, nos sistemas também, é o seguinte: eu tenho que ter um residual de cloro lá na última casa, na última rua, na última coisa, né, que é o residual mínimo. Porque eu garantindo aquele residual de cloro, eu garanto, né, que eu garanto que eu tenho a chance de estar matando os coliformes e estou levando uma água potável. Aí eu vou perguntar, e água de poço? César, eu estava acompanhando o doutor Laí Ribeiro. Sim. Gosto muito de assistir ali algumas das palestras dele e tal. E aí, ele dizendo que alguns países desenvolvidos tiraram o uso de flúor da água. Eu achei aquilo. Sim. O flúor é uma outra. Para nós era uma coisa, não é tão. Água é flúor. E os países desenvolvidos estão tirando, inclusive, até creme dental. Alguns fabricantes de creme dental também estavam tirando o flúor do próprio creme dental. Falei, mas lá na escola, lá nos primórdios, né? Tinha até aplicação de flúor. E hoje o flúor virou vilão. O cloro não tem nada a ver com o flúor, tá? O cloro que a gente acabou de sim, falar sim. É outra coisa, é o flúor. O que é o flúor? É um problema, não. É uma discussão. Os dentistas querem flúor. É outro programa. É outro programa. Só para deixar de ter assim com água na boca dos programas. Até eu estou curioso para saber esse programa todo que nós vamos fazer. Mas, de qualquer forma, o que o flúor ele é? O flúor ele ataca basicamente a proteção, a prevenção contra a cárie, né? E ele tem uma certa idade. A gente que está velho, se botar flúor, melhor então, mas não é tão importante quanto quem está com a faixa etária, a criança. Então, eu não sei realmente essa faixa etária. Mas até no próximo programa, a gente pode trazer um dentista aqui, conversar com um dentista também, então, enfim. Dia 23 vamos ter uma dentista aqui de pergunta. Anota aí, doutora Nilton. Dia 23 a gente faz essa pergunta. Realmente eu fiquei com a pulga. O doutor Laí está falando. O que acontece? O que aconteceu e às vezes na década de 70, quase que todos os sistemas eram obrigatórios. Hoje não é obrigado você ter fluoretação no sistema de abastecimento, né? É uma coisa compulsória, né? Assim, você faz se quiser. Então, mas por quê? Por que tem isso? Porque foram feitos estudos como aquela população das crianças, se ela ingerir uma certa quantidade de flúor
E esse fluo na água, então, ele minimiza, ele foi feito estudos que ele diminui a incidência de cárie naquela faixa etária. Então, aí pensou, mas vem cá, tem mais criança, não tem criança, não. Então é uma discussão que os sanitaristas querem uma coisa, o dentista quer outra, os médicos querem outra, e os países desenvolvidos falou que já está abolido, né? Porque talvez ele tenha estudado, porque a população, a gente tem países aí que a população é de 80, 100 anos, sei lá. O cara não tem criança, por que eu vou botar o fluo para nós aqui? Aqui ninguém precisaria do fluo da água, nas faixas etárias que nós estamos. Então, aí, talvez esse seja. Estou especulando, tá? Entendi. Talvez seja o motivo para alguns países onde tem a faixa etária. Agora, no nosso país, na África, nos países onde tem a população jovem, né? Talvez é uma coisa que a gente possa. Mas hoje não existe essa obrigatoriedade. O manuseio também é complicado, tal, mas enfim, né? Facultativo, na realidade. É facultativo, na E realidade. nós temos participação aqui, o Rodrigo Diogo. Rodrigo Digo. Digo, cadê meu óculos? Rodrigo Digo, ele diz aqui, a água não tratada tem parasitas e principalmente bactéria H. pylori, é isso? H. pylori, uma que bactéria não se alimenta, da mucosa gástrica e vão causar problemas sérios gastrointestinais. É daquela família, né, das bactérias que se ela tiver. E algumas são por veiculação hídrica. Eu realmente não sou médico, no CH. pylori a gente é portador e é um negócio bem complicado até. Mas eu digo assim, há algumas doenças que são transmitidas por veiculação hídrica através de bactérias, né, como cólera, tem algumas outras doenças. Não vou me arriscar aqui porque não sou médico. O Fábio Diniz também está aqui, lá de Volta Redonda. O grande Dio Nogan, meu irmão motociclista, lá de Volta Redonda também, ligadinho aí conosco. Ana Lúcia Cunha, o flúor tem pessoas que são alérgicas. Tem também, né? Bom, vamos falar então. Uma coisa legal, nos cortando aí, é essa. Uma coisa legal que o Rodrigo também falou aqui, ó, que a parte do corpo humano mais contaminada com milhões de micro-organismos é a nossa boca. Né? Vamos fazer um programa com um Vai ser dentista? muito legal. Falar de prevenção de Acho que mais uma programação vai ser pouco, hein, diretor? É muito assunto. E esse negócio da boca, minha sogra. Mas olha, como a gente falou aqui no começo, né, nós não queremos deixar ninguém sair desse programa satisfeito. Nós queremos deixar esse programa sair sedentos, né? Então nós vamos buscando aí juntos aí essa. Professor, é bom você fazer programas com professores, né? Porque eles aguçam aí a nossa curiosidade, né? E o Laí, e a intenção aí, agora analisando friamente, é exatamente isso. Ele lança, né? Não, o flúor, os países envolvidos não usam flúor. Eu falei, como assim? Como assim? Talvez caiba essa profunda. Não é? Né? Mas aí você também sintetizou bacana, que é a questão da idade. Não é? O flúor, ele é necessário até a faixa etária tal. Que não é, acho que aqui o mais jovem hoje é o Hamilton, aqui da sala, no estúdio hoje. Né? O Rogério, inclusive, está voltando na infância, porque ele já está tratando, inclusive, os Partiu de 60. Eu acho que 60 renasce de novo. a gente está naquela fase de trocar o dente de leite, né? ele já está até trocando. Agora eu vou dente de Heineken. Dente de leite. Dente de Heineken. Vamos falar do evento, então, do dia 22, o que nós vamos... Não é? O que o Everton colocou aqui, né? A gente fechou a data já, né? 27, né? Isso. No Cefet. Vamos falar data, então, podemos falar. Segunda-feira, é uma segunda-feira, né? A gente vai 18h30, algo que a gente vai ter que acordar o horário, né? Mas vai ser à noite, né? A gente ainda vai, vocês ainda vão divulgar Assim, isso, né? manda pra gente que a gente Claro. Sim. E de qualquer forma, o que seria esse nosso encontro lá? Qual é a ideia? É a gente, mais uma vez, aprofundar um pouco o que a gente discutiu um pouco aqui, né, dos comitês da participação e tal, né? Principalmente celebrarmos esse dia, né, numa instituição de ensino, né? Então a gente convida também as escolas da região, né, os professores que puderem, né, os alunos, os pais dos alunos e tal. Ver se a gente arruma um salgadinho lá. E me propõe, está aqui Júlio Caveira, nosso presidente da PEPAD, e até eu digo o seguinte, a gente se propõe, inclusive, levar esse convite pessoalmente às escolas do nosso bairro, não é? Porque é de suma importância que os jovens,
Né? E aí não vamos nem colocar a faixa. Os jovens, as crianças estejam lá, inclusive, para assistir algumas palestras que devem existir lá no dia. A gente está fechando a programação, né? A gente tem alguns trabalhos. Às vezes a gente também fala assim, às vezes santo de casa não faz milagre, né? Faz sim. A gente fala assim, não, a pessoa acha que tem que trazer alguém, um especialista, mas a gente tem algumas ações, por exemplo, aqui, né? O próprio, eu estou fazendo um convite aqui em sábado, eu não falei com você, mas depende desse projeto da Bacia Escola, que é um projeto muito interessante, né, que talvez a gente possa vir, não está confirmado, a gente está tentando. O próprio comitê, se não vier o coordenador, né, a gente vai falar um pouquinho do programa. A gente tem uma outra realidade aqui da nossa região, nós temos algumas aldeias indígenas, né, nós temos comunidades quilombolas, nós temos caiçaras, né, e que estão numa realidade de saneamento, não por serem melhor ou pior que ninguém, mas uma realidade diferente daqueles onde nós temos os espaços urbanos, né. Existe um trabalho feito também, apoiado pelo comitê, né, com o pessoal da Fiocruz e tal, um trabalho de saneamento nas aldeias indígenas, né, existem alguns tipos de soluções individuais, é outro programa também, tá, soluções coletivas, mas que podem ser importantes também, pensa em aplicar. Eu tenho lá o meu sítio, lá, eu não tenho rede, eu não tenho nada, então o que você pode fazer? Então, talvez algumas soluções sustentáveis, soluções assim, a gente também vai tentar abordar. Então, é muita coisa para falar, mas a gente vai levar. Mas o importante mesmo é a chegada das pessoas, é a participação, é sair dali meio preocupado, assim, né, contente e ao mesmo tempo responsável, né, por essa coisa. Então, poxa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, a nossa ideia é fazer esse encontro, né, Everton? Assim, chamando, né, os multiplicadores, né, vamos chamar assim de opiniões e tal. Né? E outra coisa que o Everton falou, não, mas vamos lá no comitê, eles falaram comigo, não, vamos falar mais do comitê, não, vamos falar do Cefet também, porque o Cefet é uma instituição federal, e o Cefet não é só aluno, desculpa eu estar falando ali, mas você pode ter um projeto que o Cefet envolva a sua comunidade, mesmo você não sendo aluno, e pode propor isso, não é, Everton? Eu acho que o Cefet, ele tem, as universidades têm essa obrigação, até mesmo legal, institucional, né, de estar inserido na comunidade. Então, eu acho que é bom você ir a saber que aquele espaço é um espaço que pode ser o seu futuro espaço de estudo, mas que pode ser o espaço presente de você participar de alguma forma. Bem colocado, viu, Bassi? Inclusive, eu repito, eu falei no início do nosso programa isso, que o Everton, ele tem essa coisa de agregar. Você não sabe o quanto você é querido no bairro, quanto você é falado, não só pelos estudantes, pelos parentes, enfim, mas as pessoas no contexto do bairro falam muito bem da instituição e não tem como falar do Cefet sem citar você. E a gente aqui, nos nossos debates e tal, você é sempre lembrado. E é muito bacana isso, essa agregar, essa, como é que eu diria... Sinergia, né? Integração, essa integração, né? Ela é muito benéfica, porque você vê num tema que nós estamos, olha quantos nós estamos trazendo num debate. Desculpa, mas eu não posso ter oportunidade. Você também me deu gancho para uma outra coisa importante. Às vezes a gente pensa que as coisas funcionam pela tecnologia e tal. Isso é importante, mas o que faz são as pessoas. Né? É através de conhecer você, de conhecer, né, o pessoal da associação, o Everton e tal. Então, as pessoas é que conduzem isso também. É igual uma empresa, né? A empresa funciona sozinha. A gente às vezes tem a ilusão que algum sistema faz. Não. O que faz uma sociedade são as pessoas. Então, é importante as pessoas participarem. Né? Não é personalizar as atividades, mas são as pessoas que elas é que vão levar para casa, né? Vão levar para os filhos, vão levar, né? Aprende como é que é um saneamento, como é que é uma foto, o que é uma foto. Outro negócio interessante, foto, o que é uma fossa consumidora, o que é um fio. Tem que entender, às vezes a gente faz um buraco no chão e acha que é uma fossa. E vai um biodigestor, ações e tal. Então, se você aprende, eu trabalho com os operadores de estação e falo assim, vocês têm que ter orgulho de trabalhar nessa área de saneamento. Eu brinco assim, desculpa o termo, assim, vai ser um engenheiro de merda, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ser engenheiro dessa categoria. Por quê? A gente de alguma forma, você está trabalhando com a saúde, né? Você tem um sistema, você tem uma responsabilidade, né? Você está deixando de ter doença. Então, é uma atitude nobre, né? Então, as pessoas
um coletor, né? Mas, por exemplo, a parte de resíduo está muito ligado à questão da qualidade da água, né? Do resíduo mesmo, jogar ali, jogar sofá, né? No rio, bolsa plástica, né? Então, está muito ligado. O tema, resíduo sólido, drenagem, água, saneamento, principal do saneamento básico. São essas 4 famílias. Resíduo sólido, ou seja, lixo doméstico e tal, né? A parte de drenagem, que está ligada ao saneamento, né? O escoamento das águas e tal, a parte de água em si, tratamento, qualidade de água, e a parte de esgotamento sanitário. Então, isso forma um saneamento básico. Então, sanear é isso, é ter essas 4 áreas atuando, né? Então, você por exemplo... Né? E também, Vaz, isso a pessoa vai entender que as pessoas têm que entender que não existe o jogar fora. Né? A questão dos lixões, dos aterros sanitários. Não, eu vou colocar o lixo ali e tal, o coletor vai passar, vai pegar e tal. Mas e aí, até lá, né? No aterro sanitário também tem seu tempo de vida útil, etc. Há pouco tempo, eu fazendo a minha caminhada matinal, e aquilo me incomodou, por quê? Eu achava muito isqueiro ali na caminhada, tampinha plástica, tampa de água, de refrigerante e tal, na areia. E aí, um dia eu caminhando, estava até com meu neto Kaique, ele já está com 11 aninhos, e eu falei, olha só, amanhã eu vou trazer o celular, que eu já não levo para não trabalhar, amanhã eu vou trazer o celular, mas vamos fazer um vídeo sobre isso aqui. E está até lá na minha página. E aí começamos, ali do início aqui da Praia de Mambucaba até lá na ponta do coqueiro. E aí eu coloquei os isqueiros por cores, pasmem, né? Os vermelhos, os brancos, os azuis, então colocamos os isqueiros, as tampinhas de refrigerante. Tinha um ioiô, já com bastante craca, né? E aí coloquei ali na areia e abri a live. Então, voltando que não existe o jogar fora, né? Se você descartou na rua, né? Vai para algum lugar. Vai para algum lugar. E aí, o que eu disse? Uma tampinha daquela que está ali para o peixe, para a tartaruga, tudo que boia é alimento. Não é? E aquela tampinha ali, que inclusive colorida e tal, vai chamar a atenção lá da tartaruga, do peixe, então ele vai engolir aquele isqueiro. Teve uma ilha aí que o albatroz e algumas aves, né, estavam aparecendo mortas. E aí os biólogos começaram a abrir o intestino e colocaram as aves e o que estava no intestino, o que estava causando a morte? O isqueiro, principalmente isqueiro, e o plástico, as tampinhas, né, plástico. E aí, olha só, é absurdo, é surreal, né? Assim, há poucos dias eu aqui na Magalhães de Castro, um senhor, um cara tentando acender o cigarro ali. Aí ele parava, botava a mão, e tal, e o isqueiro acabou. O isqueiro tem vida útil, né? E aí ele foi, jogou no chão aqui em frente ao colégio. Aí eu fui lá, peguei o isqueiro, eu vinha atrás, né? Aí peguei o isqueiro e falou, irmão, você deixou cair ali teu isqueiro? Ele, não, eu joguei fora, eu joguei, ele falou, vou jogar naquele lixo pra você então. Pensei que você tinha deixado cair. Eu vi que ele jogou, né? Eu falei, vou botar aqui na lixeira, então. Eu pensei que você não tinha visto. Ele estava com a namorada, a esposa, não sei. Que coisa, né? Então, isso, estou falando de uma mudança de comportamento. É surreal. E é importante também, né, lembrar que os rios, os mares, eles começam justamente ali nos bueiros, né, nas águas que drenam, né? E justamente as pessoas têm que ter esse olhar atento também ao lixo, né? Claro que a gente está falando de água, mas também é importante lembrar que o lixo, ele vai para os rios, para os mares, né? E inclusive até anos atrás, né? Deparei aí uma capital brasileira, que vou citar nomes, mas enfim, mas que a gente via durante o carnaval, né? Os banheiros químicos estavam ligados na rede de águas, de águas pluvial. Então você vê que até a própria prefeitura, né, fazendo algo errado, não era aqui, né, era uma capital aqui no Brasil, mas assim, para você ver como o poder mas as pessoas acham que o bueiro
é lixeira, né? Exatamente. Vai varrendo para lixeira. E as pessoas fazem ligações clandestinas, e isso realmente é algo que tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes isso passa pela educação, né? Sim. A educação da comunidade. E às vezes ela cobra do poder público, mas ela não faz a parte dela. Né? E aquela água pluvial ela vai desaguar no rio, no mar. Exato. A gente tem a questão do nosso resíduo, né? Falando em resíduo, por exemplo, o composto, o resíduo orgânico, né? Resto de casca de batata, de banana, não sei o que e tal. A gente pode, às vezes, criar uma composteira nossa, né? Então, você já, aquele que ele pode ser um adubo para o solo e tal. Já tem mudanças de comportamento. Para a própria planta sua em casa, né? Aí você fala, porque não tem coleta seletiva, você para, não sei o quê, a culpa é sempre toda. Não, é nossa também. A gente tem um vaso, a gente pode fabricar pode ser um outro programa. A gente faz composteiras domésticas, né? Gestores também. Gestores, Meu filho faz, o Gabriel faz. Eu estou pensando aqui, minha mulher deve estar assistindo, né? Porque a gente fica assim, né? Mas você fala demais, o que você faz, você não separa, né? Porque a gente também ninguém é de ferro, né? Por exemplo, aí você dá uma vacilada, né? Aí às vezes eu misturo o negócio, botou uma banana aqui, era aqui e tal, né? Então, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Você vai tomar um banho demorado, gente, a água também, não é água pra gente não ter mais higiene. É para você tomar um banho, mas não precisa ser aquele banho de 5 horas, né? Desperdício, né? Então você também pode, mas não é para isso. Então, dizer assim, mudança de comportamento, outra coisa que é extremamente importante é o resíduo da construção. O resíduo da construção civil, a gente quebra tudo, joga tudo fora. Isso eu mudei. Às vezes você faz um negocinho de caco, né? Sobrou aquele piso, você faz. Eu fiz um canil, uma férias aí, tem muitos anos. Eu vou fazer um canil. Me dei mal, porque é difícil você chapar massa. A gente acha que pode. Cada um precisa cada um, né? Cada um precisa cada um. Mas aí eu fiz aqueles pedrinhas. Aí o mano aqui falou, puxa, esse negócio, porque é mais barato, às vezes, você comprar um piso novo do que fazer um reaproveitamento daquele piso que. Mas hoje a gente tem que começar a ver. Tem história isso, eu mudei, porque eu mudei a minha. Né, a partir daquele momento eu usei aquele caquinho, né? É você mudar esse comportamento, né? Então, assim, a gente tem muito o que fazer, muito o que aprender, e nós vamos, né? A sociedade precisa disso, né? Dessa visão. E agora são 10 horas e 54 minutos, estamos chegando aí ao final da primeira parte hoje do nosso programa Mesa Redonda. Teremos aí na segunda parte ele, o Júlio, vai participar conosco hoje aqui na segunda parte do Mesa Redonda especial de hoje, voltado aí para as águas, né? Nosso Júlio Gonçalves, o Júlio Caveira. E a Tânia Arminda chegou aqui lá de Milópolis, chegou chegando diretamente de Milópolis, lá no Rio de Janeiro. Tânia Arminda. Cristiane Teixeira também. Cristiana, beijo, Cris. Neto José dando os parabéns. Parabéns. Para quem hoje? Bacana. Bom, 10 horas e 55 minutos. Everton Pedrosa, suas considerações finais, nosso diretor do Cefet Mambucaba. Bom, agradeço a Aécio e a toda a equipe. É um prazer que está também com o engenheiro Bassi. Então, em nome do Cefet, né, abre espaço para toda a comunidade, né, para conhecer, né, o nosso campus, os nossos cursos, que, como eu falei, né, numa outra oportunidade, é uma instituição federal, né, com cursos gratuitos, né, para a comunidade. E, de fato, a gente carece realmente, né, dessa inserção da comunidade, daqui do Parque Mambucaba, do centro de Angra, de outros bairros, Bracuí, Frade, em todos os bairros aqui de Angra, também como Paraty, né? E temos cursos, né, de qualidade, com notas, conceitos de excelência, né, só para ter noção, né? O curso de engenharia metalúrgica hoje tem conceito máximo do MEC, né, que vai nota até 5, e o nosso curso é 5. A engenharia elétrica, temos o conceito 4, que foi dado recentemente. Engenharia mecânica, também conceito 4, porque teve o ENAD nota 4 e puxa-se o conceito do curso para 4 também. Então temos cursos bem avaliados, entre os melhores do país. E está aqui, né, à disposição para toda a comunidade. Claro que tem que se passar e fazer o Enem, né, no caso para as graduações. Então aquele estudante que deseja estudar no Cefet, faça o Enem, né, esse ano terá de novo. Tivemos um processo agora, está
Agora, na lista de espera, Se né? me permite, das graduações- Wellington, é até importante falarmos, né? Porque as pessoas perguntam, como é que faz para estudar no Cefet e tal? Né? Como Exato. faz? Primeiro o Enem. No caso das graduações, né, são cursos superiores, né, como da rede federal, todos os cursos são ofertados via SISU, né, e para participar do SISU você precisa fazer o Enem, né. Tá. Então o exame nacional do ensino médio, que ocorre todos os anos, o estudante precisa fazer, né. E claro, não necessariamente só o estudante, né, Uma a dúvida, gente uma fala de dúvida. pessoas que Você tá estão falando do formadas. curso de graduação. Tá? Isso, para os E- cursos de graduação em engenharia. O curso técnico já é, nosso curso ele é na modalidade de concomitância externa. O que quer dizer isso? Né? O aluno ele faz o ensino médio na rede federal, na rede básica, pública, né? Ou particular, e estuda no nosso curso técnico à tarde. Então, para que o aluno ele tem que ser menor de idade, né? E tem essa especificidade do nosso curso técnico, porque ele precisa estar realizando o ensino médio, né? Perfeito. Existe a modalidade subsequente que é diferente da nossa, né? Porque o subsequente é aquele que uma pessoa que já concluiu o ensino médio e faz o curso técnico, né? Então jovens aí, né? Pais, mães, né? Que desejem que seus filhos estudem no Cefet, basta ficar atento, né? Claro que a gente está sempre em contato aqui com a rádio, né? Rota do Sol, a prefeitura vem nos ajudando também a sempre estar compartilhando essas informações e oportunidades, né? Que eu falo que são oportunidades dos nossos estudantes. Excelente oportunidade. Né? E claro que a gente precisa, podemos e vamos em breve ampliar os nossos cursos também. E isso é importante, vai ser bom para toda a comunidade, sabemos do nosso papel, mas claro que a gente precisa interagir muito mais, e o espaço aqui, até agradeço mais uma vez, ele é importantíssimo para que a gente possa chegar justamente nas pessoas que acham que muitos, né, eles olham o Cefet e acham que não é para eles não podem entrar. Né? Mas não, é para toda a comunidade. Ontem mesmo eu estive lá aqui no CIEP, aqui no Mambucaba, com reunião com a diretora, né? E aí justamente mostrando isso, né? Entendendo as carências deles, né? Muitas escolas aqui da região recebem infraestrutura que às vezes não sabem usar, que é o caso que a gente estava discutindo justamente ontem. Eles têm laboratórios maker, né? Não tem impressora 3D, mas eles não sabem usar. E a gente tem no corpo técnico, tem professores, tem alunos que sabem usar. Nós, só para você ter noção, né? Aqueles drones, né? Nossos alunos constroem drones. Né? É legal. Eles fazem barcos movidos a energia solar, eles fazem carrinhos para competição, carros tipo off-road, né? Então, temos equipes, a Barge dos Reis, temos o Reis do Sol, que trabalha com barcos movidos a energia solar, que eles participam de competições a nível nacional, tendo, inclusive, bons resultados, chegando até terceiro lugar nacional. Então, são estudantes que estão bastante empenhados, né? E claro, você que deseja conhecer um pouco mais do Cefet, não pense que não é para você, é para você mesmo. É para a comunidade, precisamos inserir a comunidade. Por isso que nós, enquanto gestão atual, né, do Cefet, a gente está fazendo essa aproximação com as escolas, para que eles entendam e vejam que podem estar lá. Né? Acho que o Cefet é uma instituição federal de ensino público, gratuito, e está aqui na região para todos vocês. E no dia 27 vai ser uma excelente oportunidade, né, para dirimir essas dúvidas, e a gente vai divulgar ao extremo para que tenhamos o público voltado, realmente curioso a entender toda essa dinâmica e o papel fundamental hoje, que é fundamental do Cefet hoje na nossa região. E parabéns mais uma vez, viu, Hélio? Obrigado, por esses números. Eu sei da sua luta, da tua batalha, não é fácil, né? Aí eu vou parafrasear. Ninguém disse que seria fácil, mas para nós que temos a vontade de fazer, no final vai valer a pena. É verdade, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então por isso que o apoio de vocês, de toda a comunidade aí é importantíssimo, né? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Engenheiro Bassi. As minhas palavras finais. Bom, eu espero ter outras oportunidades, né? Já agradeço, né, a Rota do Sol aqui, né? Me propõe dentro da nossa disponibilidade de estar voltando aqui outras vezes.
falando desse assunto e outros que a gente pode estar contribuindo. Sinta-se convidado. Obrigado. Eu queria assim, terminar, né, assim, deixando algumas pontas assim, amarradas aí, né? Principalmente que a questão da água não é uma questão só do poder público, só das instituições, é uma questão nossa, né, de toda a sociedade como um todo, né? Deixamos aqui alguma coisa. Eu gosto muito de trabalhar o lado lúdico, né, o lado assim, né, da coisa. Então, tem uma frase do Guimarães Rosa, né, que diz que água boa e de qualidade só dá valor quando se perde, né? E isso é realmente importante, né? Então quando a gente perde a água, quando a gente perde, né, um rio, né, assim, aí a gente começa a dar tal, né? Então a gente não precisa perder, né? A gente tem que poder estar prevenindo isso daqui. E a água, de alguma forma, ela está servindo a gente, né? Ela está na esperança de servir, né? Então é muito interessante a gente ver esse tema em todo o nosso entendimento, em todo o nosso sentimento, né? Porque aí a gente pode contribuir, entender, vamos tirar esse plano de recursos do papel e levar para o coração e a mente das pessoas. Tá? Então eu acho que esse tema água, assim, essa parceria, esse desafio, que não seja só no Dia Mundial da Água, né, mas que a gente possa realmente sempre nas nossas casas tratar desse tema com a importância e com a relevância que ele merece. Né? Então espero vocês, vai ser um prazer receber no dia 27. Eu no Cefet também sou professor, fui aluno, fui professor, né? Eu tenho assim também um carinho muito grande por Cefet. Basta de casa, de casa. A gente sempre está junto e com certeza vamos recebê-los lá, né, para conhecer e tal. Vai ser um ambiente tranquilo, né? Pode participar. Eu acho que experimentar um pouco, né? Beber dessa fonte, né? Da água, né? E como eu disse aqui, a gente não quer sair daqui todo mundo satisfeito, a gente quer sair daqui todo mundo sedento, né? de conhecimento, de querer fazer e querer andar, né? Essa nossa região, que é uma região belíssima, né? A gente tem que conhecer um pouco mais da nossa região também, aproveitando a gente não preserva, não usa aquilo que a gente não conhece, o que a gente imagina, né? Então acho que a gente é igual time de futebol, todo mundo torce para o Flamengo, Botafogo e tal. Por que não tem um rio? O rio Mambucaba é meu rio. A gente adotar esse rio, é esse aqui que eu quero, né? E conhecer e participar e tal. Então, são várias coisas que a gente vai lançar. O mundo, a gente não cabe no nosso, né? O oceano não cabe no nosso copinho, mas é uma coisa que a gente tem que estar ciente aqui, fazer a nossa parte. Então eu convido a todos para o dia 27 estar presente no Cefet e que aqui esses programas, essa coisa, e buscar esse material que está disponibilizado. Não, o pessoal acaba de matar. Fechar imagina 24 horas sem água. Você fica louco, né? Então, eu às vezes penso assim, no Dia Mundial da Água, vamos fechar as torneiras. O pessoal sensibilizado, mas não vou fazer isso, a gente não vai fazer isso. Mas, nós horas no dia do trabalho, ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha, não sou o Dia Mundial da Água, não tem água. Mas isso é uma campanha lúdica. Mas imaginem isso, um dia inteiro, 24 horas sem água, para vocês verem o tormento que é. Eu voto contra. Obrigado, gente. Para o rápido break, voltamos no segundo bloco com a participação de Júlio Gonçalves. Vocês ouviram e acompanharam aqui, né, o diretor do Cefet, o Everton Pedrosa, e o engenheiro César Bassi, do Comitê de Bacias Hidrográficas da Ilha Grande. A gente vai para o rápido break e já voltamos na sequência. CY 226, Sociedade de Radiodifusão Comunitária de Mambucaba, Rádio Roda do Sol, FM 87,9, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Vai lá, Paty.